Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre Imposto de Renda 2023. E para isso, estamos recebendo em formato virtual o Dr. Marco Vasques, que é advogado tributarista, atua na capital e também aqui na região de Bauru, mais precisamente na cidade de Marília, com escritório. Dr. Marco, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Bom dia, André. Eu que te agradeço. Em seu nome, cumprimentar os seus ouvintes e os seus telespectadores. Muito bem, doutor. Para a gente começar, acho que o mais importante é que explicar, né, para quem ainda não tem contato com essa ferramenta de cobrança de imposto, o que é o imposto de renda? O imposto de renda, na verdade, como todo imposto, ele é uma contribuição que todos nós fazemos ao Estado para que o Estado possa fazer frente às suas obrigações. Mais especificamente, o imposto de renda, ele é uma incidência que ela vai sobre o ganho da renda e o acréscimo patrimonial. Em verdade, o imposto de renda ele incide sobre o acréscimo patrimonial, mas como nós conseguimos saber o acréscimo patrimonial somente ao fim do exercício, é quando a pessoa consegue apurar as receitas, as despesas dela dedutíveis, é que ela vai ter ali o acréscimo patrimonial. E esse acréscimo patrimonial é que vai gerar a incidência do imposto. Por isso que nós declaramos sempre no exercício seguinte as rendas e os ganhos do exercício anterior. Então, quando a pessoa abre a declaração de imposto de renda, ela vai ver que nesse ano nós estamos fazendo a declaração do exercício de 2023, mas referente ao ano calendário de 2022. Que significa dizer que ela está apurando até 31 de 12 de 2022 os ganhos e o acréscimo patrimonial efetivo que ela teve para que possa ter a incidência do imposto. Então, o imposto vai sempre incidir sobre o acréscimo patrimonial, ou seja, a diferença entre o que a pessoa possuía em termos de patrimônio no exercício de 2021 tomando como referência o exercício de 2022. Então, esse acréscimo patrimonial é que é tributado considerando todos os ingressos, né, deduzindo as despesas que são autorizadas por lei. Então, em linhas gerais, o que a gente pode falar? Que o imposto de renda é um imposto que vai incidir sobre o acréscimo patrimonial, seja da pessoa física ou jurídica. Nesse ano a gente teve a liberação do programa no dia 9 de março, né? Para que a pessoa possa fazer aí o download e fazer a sua declaração, ou então que os contadores possam fazer. Como é que funciona esse processo? Todo ano tem alguma diferença? Nesse ano agora que a gente está fazendo a declaração para 2022, como o senhor explicou, né? Houve alguma diferença dos anos anteriores? Sim, ano a ano, a Receita Federal ela vai ampliando a base tecnológica, tanto para facilitar a declaração para o contribuinte, tanto para a recepção dos dados, né? Então, assim, todos os anos nós vamos ter modificações no software que faz a declaração, embora, né, o sistema da declaração ele seja sempre o mesmo, porque a lei que determina a incidência de imposto de renda é a mesma. Ela não tem modificações, salvo alguma situação que possa modificar em relação a algum contribuinte específico. Mas, em linhas gerais, o que a Receita modifica no sistema de declaração são situações para facilitar tanto que o contribuinte possa prestar os dados, quanto que a Receita Federal possa recepcionar esses dados. Então, para 2023, a gente tem mudanças na declaração, no aspecto de que o contribuinte hoje pode fazer uma declaração, desde que ele não seja um contribuinte especial, né, que a gente pode chamar assim, porque ele tem determinadas receitas que estão acima de determinados limites legais, ele pode fazer a declaração hoje, inclusive, pelo celular, através de um aplicativo. Então, o que a Receita faz, André, é sempre procurar, ano a ano, modernizar o sistema para que possa trazer ao contribuinte facilidades, né, no âmbito da declaração, como também que a Receita possa recepcionar esses dados com mais velocidade e processá-los a tempo de poder ou apresentar a malha fina ou então fazer a restituição dos contribuintes. Quem é que precisa fazer essa declaração, doutor? Existe, eu não sei se isso existe antigamente tinha aquela declaração de isento. Isso continua, funcionando ainda? Como é que funciona? Quem deve declarar e para quem não declarar o imposto de renda, o que tem que fazer? Você tem uma situação que, na verdade, não se trata de uma
de uma isenção. Na verdade, assim, você tem uma renda, né, mínima que a pessoa é obrigada, acima desse limite, ela é obrigada a declarar. Aqueles que não fazem a declaração, que estão abaixo dessa declaração, não estão obrigados a fazer a declaração. Antigamente, nós tínhamos a declaração de isento. Hoje, essa declaração não existe mais. Só existe a obrigatoriedade para aqueles que têm uma renda superior a R$ 2.826, né? Então, assim, até esse limite, você não tem a necessidade de fazer declaração, tá? Então, assim, você não será penalizado caso não apresente, e quem recebe um valor acima desses R$ 2.826 é obrigado a prestar sua declaração ao fisco, trazendo suas receitas, né, seus ingressos e também as suas despesas, né? É claro que você tem o que a Receita chama de declaração completa e a declaração simplificada. Na declaração simplificada, você simplesmente declara suas rendas sem a necessidade de precisar declarar as despesas, porque você, nesse caso, não vai ter restituição, ou a sua restituição já está prevista dentro desse limite dos R$ 2.826. Agora, aqueles que prestam a declaração completa é porque tem mais despesas, né? Então vão trazer muito mais informações para o fisco para poder calcular, eventualmente, tanto o imposto a pagar, quanto também o imposto a ser restituído. Perfeito, doutor. Agora, com relação à tabela, o senhor falou do valor aí, né? Quem ganha R$ 2.826 é o limite. Todo ano a gente ouve falar da correção da tabela do imposto de renda. O que significa isso, trocando em miúdos, doutor? Na verdade, a tabela do imposto de renda, ela tem uma progressão, né, até o limite de R$ 4.664, arredondando, né? Então, você tem essa tabela para poder saber efetivamente qual vai ser a alíquota incidente sobre o ganho, né, que a pessoa vai ter no acréscimo patrimonial. Então, é o seguinte, nessa tabela, você vai ter faixas, né, de dedução. Então, assim, para aqueles que vão receber entre R$ 1.913 e R$ 2.826, você tem ali um limite de alíquota de 7,5%, onde você tem uma parcela a deduzir, né, de R$ 142. Então, assim, a partir de 2026, você vai ter faixas de 15% e 22,5%, conforme os rendimentos que a pessoa declarar, né? Então, essa tabela, na verdade, ela cria tanto a faixa, né, que é o limite de isenção, ou seja, aquelas pessoas que não estão sujeitas ao imposto, quanto aquelas que estão sujeitas ao imposto, mas vão estar sujeitas a alíquotas progressivas, né? Então, assim, aqueles que que têm renda superior a R$ 4.664 vão ser tributados na alíquota cheia de 27,5%. Abaixo disso, você vai ter, para cada faixa, você vai ter uma incidência de alíquota e uma parcela a deduzir, né, que vai formar efetivamente o quanto a pessoa vai restituir, o quanto ela vai pagar de imposto. Muito bem, doutora. A declaração esse ano vai, se não houver nenhuma prorrogação, até 31 de maio, correto? Correto. É importante entregar antes dessa data? Como é que porque o pessoal costuma dizer, não deixa para a última hora. Tem algum motivo para isso? Na verdade, é assim, é uma experiência que o brasileiro acaba deixando tudo para a última semana, né, tudo para os últimos dias de prazo. Sempre que está chegando próximo ao prazo final, há um processamento maior de dados, porque existe uma maior incidência de pessoas que estão transmitindo a declaração. Então, o sistema da Receita Federal tende a ser mais lento, embora a Receita investe muito em tecnologia e acaba tendo capacidade de processamento. Mas, normalmente, as últimas semanas, o sistema, por receber mais declarações, ele se torna mais lento. E a gente sempre recomenda que a declaração seja feita antes, não só pelo aspecto da lentidão do sistema na última semana, mas principalmente porque as pessoas que declararam antes, perceberam alguma correção, ele vai ter tempo hábil de poder fazer uma retificação e aí não atrasar a eventual restituição que ele tenha a receber, né? Então, assim, é sempre recomendável que o quanto antes, não deixar para a última semana, por esses dois aspectos. Primeiro, que o sistema tende a ser mais lento, e segundo, porque você ainda pode, havendo algum erro na declaração, fazer a sua correção. Doutor, com relação às pessoas que acabam recebendo um valor maior, aumento de salário, alguma coisa assim, e não estão acostumadas a fazer a declaração, e a partir desse momento tem que fazer. Se por acaso ela esqueceu, o que acontece com esse contribuinte?
Quando a pessoa está obrigada a declarar, então, assim, é importante saber que a Receita Federal ela tem acesso às informações pelas fontes pagadoras. Então, a fonte pagadora informa a Receita o rendimento que aquela pessoa teve e, a partir daí, ela já se enquadra na obrigação de declarar. Então, se a pessoa não sabe, é importante que ela tenha o mais rápido possível acesso à informação da obrigação dela declarar. Caso ela não declare dentro do prazo, ela está sujeita a uma multa, que é uma multa mínima de R$ 167, mas pode chegar a 20% do valor a pagar. Caso a pessoa não tenha imposto a pagar, ela vai pagar uma multa mínima. Tá? Mas, assim, é importante que as pessoas se informem antes, porque a Receita Federal ela tem acesso a esse dado pela fonte pagadora. Então, quanto antes ela tem essa informação da obrigatoriedade de declarar, e fazer a declaração dentro do prazo, ela vai só colher benefícios, né? Tanto da restituição, em caso dela ter valores a restituir, quanto não ser obrigada a pagar uma multa. Perfeito. Então, só para a gente reforçar aqui para você que está nos acompanhando, se você recebeu no ano de 2022, porque a declaração, como o doutor explicou no começo, é sempre do ano anterior, mais de R$ 2.826 por mês, você tem que fazer a declaração. Então, é só entrar no site da Receita, receita.fazenda.gov.br, lá tem o ícone de imposto de renda, vai ter um download de um programa que não é nem um bicho de 7 cabeças para ser preenchido, é bem tranquilo. Como o doutor falou também, pode ser feito até pelo celular. Se precisar, peça ajuda a um advogado ou então a um contabilista para que você possa fazer a sua declaração e não ficar com débito com a Receita e com o Fisco. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter dividido com a gente aqui o seu conhecimento nesse assunto, tá bom? Eu te agradeço, André, agradeço aos seus ouvintes e telespectadores. Grande abraço. Muito obrigado ao Dr. Marco, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.